Você já passou por um momento de grande perigo e você pensou, Deus estava comigo? Hoje nós vamos falar de alguns homens que, apesar de estarem do lado do próprio Deus, tiveram muito medo. Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, mais uma vez aqui pela misericórdia de Deus, a gente está reunido, mesmo virtualmente aí, para mais uma reflexão e para compartilhar também um pouquinho do que ele tem falado ao meu coração. Tá? Eu estou aqui com o meu presente. Vocês já imaginam já como é que tá a situação hoje. Então, eu queria que vocês aproveitassem o máximo possível, tá? Sempre com caneta, papel aí na mão para anotar o máximo de informações que vocês conseguirem. E também, sempre como eu falo para vocês, passem para mim também outros pontos, tá? Que vocês notaram que de repente eu não citei aqui, tá legal? E a história de hoje é muito legal, vocês com certeza já ouviram falar, tá? E é interessante que esse foi mais um milagre de Jesus, tá? E ele se encontra em três livros, em Mateus, em Marcos e Lucas. No livro de Mateus ele se encontra lá no capítulo 8, no livro de Marcos no capítulo 4 e no livro de Lucas encontra-se no capítulo 8 também, tá legal? Então dá uma olhadinha aí nesses capítulos que eu citei, né, em cada livro, para ver se vocês encontram ali exatamente o versículo, tá, onde se encontra registrada essa história, e também para anotar, né, as diferenças aí das citações dos três, tá legal? A gente vai usar hoje o relato de Marcos, tá legal? Então, assim como está ali o texto, no capítulo 4, versículo 35, tá legal? Então, do versículo 35 ao 41, tá bom? Então, assim, não sei se vocês sabem, mas nós temos o relato de duas tempestades onde Jesus estava. A primeira, Jesus estava dentro do barco dormindo, que é essa que nós vamos falar hoje, tá? E a outra história, de uma tempestade também, é a que Jesus vem andando, né, sobre as águas, tudo lá, depois até Pedro vai andar com ele, tá legal? Então tem essas duas histórias, as duas têm milagres, né? Hoje nós vamos falar da que Jesus estava dormindo no barco e na próxima aula nós vamos falar da que Jesus vem andando sobre as águas, tá legal? Então vamos seguindo com o nosso texto, Bíblia, papel e caneta na mão. Eu vou ler ele aqui completo porque é curtinho, tá? Ah, é importante também a gente lembrar do cenário, né? A gente ter uma ideia de como que estava lá a situação antes de começar. Por isso que eu sempre falo para vocês lerem um pouquinho antes, lerem um pouquinho depois para poder entender o contexto. Se vocês derem uma olhadinha, vocês vão ver, vão perceber que Jesus já vinha já passando de lugares em lugares, curando as pessoas, dando lá os seus ensinamentos, né? Já vinha uma série direta, né? Sem descanso, e ele provavelmente nesse ponto aqui já estava bem cansado, bem esgotado. Inclusive na última semana a gente falou sobre algo parecido, né? Lembra do milagre da multiplicação? Né? Que Jesus estava bem cansado e o que ele fez? Ele foi de uma margem, né, lá do Mar da Galileia, ele foi de uma margem à outra, tá? Para poder encontrar um lugar para descansar. Né? Lembrando que esse Mar da Galileia aqui, ele era cercado por montanhas e ele tinha de largura cerca de 14 quilômetros e de comprimento 21 quilômetros, tá legal? Então os discípulos eles saíam de uma margem para outra, tá? Para poder encontrar algum lugar para descansar, porque a multidão cercava, né? E o pessoal não ia embora,
tá? Ainda no milagre da multiplicação, a gente comentou que tinha cerca de 15 mil pessoas, né? A gente estava calculando, pelo menos 15 mil pessoas estavam ali. Imagina todo esse povo tentando chegar até Jesus ali, né? Então, não tinha espaço, não tinha como descansar. Então, muitas vezes eles tinham que fazer isso, se retirar para poder encontrar um lugar de repouso. Indo para o texto, então, lá no versículo 35, fala o seguinte: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. E Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos disseram uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Então, esse é o relato aqui de Marcos, tá? Até pelo número de pessoas que geralmente estavam ali junto com Jesus, ele sempre buscava locais abertos, né? Para operar milagres, para dar os seus ensinamentos, né? Os sermãos. E era muito comum ele utilizar a praia também, que era o que estava acontecendo nessa ocasião. Inclusive, tinha momentos em que ele subia em barcos, né, para que ele pudesse visualizar e todas as pessoas pudessem ouvi-lo também. A gente tem que lembrar que aqui não tinha microfone, então tinha que se utilizar de certas estratégias ali para o negócio funcionar, tá? E a princípio, então, quando Jesus fala com seus discípulos, vamos atravessar, né, para outra margem, não tinha problema nenhum, porque uma boa parte dos seus discípulos vivia praticamente naquele mar ali, porque eram pescadores e viviam de pesca, né? Então eles já estavam acostumados, tá? O que Jesus faz então? Vai dormir, né? Vai descansar um pouco. No relato de Marcos, ele fala que Jesus colocou sobre a sua cabeça uma almofada, tá? Então, de repente, eu não sei de quem que era essa almofada aí, mas provavelmente Marcos falou por causa disso, né? Acho que ele notou, pô, aquela ali é a minha almofada, né? Aliás, eu nem sei se João Marcos estava lá no dia, acho que não, porque se tivesse só os discípulos, né? João Marcos não era um dos discípulos, tá? Enfim, ele estava com a almofada de alguém. Ele estava lá deitado e colocou a sua cabeça numa almofada para poder descansar. Aqui já é um ponto bem importante, né? Quando Jesus se deita para descansar, né? Significa que ele estava cansado, né? Estava esgotado, estava querendo dormir. Então, a gente conclui que Jesus era homem, né? Jesus era 100% homem. Ele tinha fome, ele ficava cansado, e aqui nesse momento a gente vê que ele estava completamente esgotado, né? Porque ele entra no barco e dorme. Não sei se vocês já andaram é, de barco, não é um negócio muito agradável, né? De você simplesmente se deitar lá para dormir. Isso a gente está falando, a gente não está falando de um iate aqui super confortável, né? Aqueles navios, cruzeiros, nada disso. Tá? É um barquinho simples de pesca. Até porque dos discípulos de Jesus ali, que eram pescadores, né, que provavelmente foi quem forneceram o barco, ninguém tinha dinheiro, né, condições assim para poder ter um barco de grande estrutura, tá? Então, tanto que a água, né, no momento da tempestade, ela começa a entrar, né? Vocês viram aqui pelo relato que a água começa a entrar dentro do barco e Jesus dormindo. Ele realmente estava cansado, mesmo com toda aquela tempestade, com todo aquele alvoroço,
com a água entrando no barco, provavelmente até molhando já a almofadinha que ele estava ali, mas ele continua dormindo. Outra coisa legal também da gente reparar é que o barco estava prestes a afundar. Os discípulos, apesar de serem pescadores lá, experientes e tudo mais, eles estavam completamente desesperados, tá? E quem estava ali deitado? O Supremo Criador do Universo. Ou seja, mesmo com Jesus dentro do barco, eles não estavam protegidos de passar por tempestades, né? Então, pessoal, esquece essa história de que o cristão não tem problemas, que ele não passa por lutas, que não passa por tempestades, tá? O fato de Jesus estar conosco, assim como ele estava com aqueles discípulos, não significa que nós não teremos dificuldades, mas significa que a tempestade, independente do tamanho dela, ela não vai nos afundar, ela não vai nos vencer, tá? Porque dentro do nosso barco está o Supremo Criador do Universo, né? Quem criou o mar? Quem criou o vento? Né? Apesar da natureza, né, com todo o seu poder, lá com toda a sua força, será que ela pode superar o seu Criador? Com certeza que não. Mesmo assim, os discípulos, né, assim como os discípulos, às vezes a gente parece esquecer que, na verdade, nós estamos caminhando com Deus, com o próprio Deus que criou todas as coisas, que tem a nossa história na palma da mão dele. E esse é o nosso erro e foi o erro deles lá também. Se esquecer desse ponto aí. E eles desesperados ali, eles resolvem acordar Jesus então. E Jesus se levanta ali, talvez até sonolento ainda, e lhe ordena na mesma hora que o vento e o mar se calem, que eles se acalmem. E o que aconteceu? O mar e o vento, ouvindo ali a voz do seu Criador, o respeitam. Eles se calam imediatamente, né? Vocês têm ideia? Vocês conseguem imaginar essa cena, né? Jesus se levantando, né? Essa parte é minha, tá? O texto não dá todos esses detalhes, mas você imagina só Jesus se levantando ali no barco, levantando as suas mãos também para cima de tudo e dizendo: calem-se, acalmem-se, né? E naquela mesma hora, aquelas ondas que estavam ali prontas para virar o barco, elas vão se abaixando, se acalmando e na mesma hora fica aquele silêncio total, né? E aqui fica mais uma lição importante também, né? Jesus é 100% Deus, né? Parece meio contraditório, né? A gente acabou de falar que Jesus era 100% homem, né? Como que ele pode ser 100% homem se ele é 100% Deus? E na verdade é estranho para a gente mesmo, né? Aquele mesmo homem que estava ali cansado, esgotado daquele dia, dormindo pesado em cima da almofada do Marcos, agora ele se levanta com toda a autoridade e manda o mar se acalmar. Depois ele ainda se dirige para os seus discípulos, questionando eles, né? Por que será que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Né? Veja que o problema não era exatamente o medo em si, né? Vão ter situações nas nossas vidas que eventualmente a gente vai ficar com medo, né? Mas o que não pode acontecer é esse medo ser proveniente da falta de fé em Jesus Cristo. E foi o que ocorreu, né? Apesar dos discípulos já estarem ali andando há algum tempo com Jesus, acompanhando os seus ensinamentos, eles ainda não tinham compreendido completamente a sua divindade, né? A gente percebe isso pela própria resposta deles, né? Quem é este homem? Né? Até o mar e o vento lhe obedecem, no último versículo, né? Então, pessoal, nós ainda vamos ter muitas tempestades nas nossas vidas, né? O mesmo Deus, vamos ter muitos problemas, nós temos que nos lembrar, nós não podemos nos esquecer de que aquele mesmo Deus que estava lá
acalmando a tempestade, é o Deus que está conosco e quer ter um relacionamento pessoal contigo. Tá? Temos que nos lembrar que quem está no nosso barco é maior e mais poderoso do que qualquer tempestade que possa vir. O salmista ele escreve, né, de uma maneira resumida aqui, que o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aqueles que o clamam na angústia, levando ao seu porto desejado. Isso está lá no livro de Salmos, no capítulo 107, do 23 ao 30, tá? E eu falei aqui de maneira resumida, dá uma olhadinha lá para você conferir. Então, que Deus abençoe vocês. Cada um sabe da tempestade que está passando, que está enfrentando, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, mas eu tenho certeza que o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo Deus que acalmou aquela tempestade lá. E eu tenho certeza que Ele não vai nos deixar afundar, tá? Uma ótima semana a todos vocês. Fiquem com Ele. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.